Desde pequena, passar aqueles meses entre a areia dourada e o mar azul me trazia uma sensação de liberdade indescritível. Era o meu refúgio, o lugar onde eu podia esquecer regras, rotinas e obrigações. Mas aquele ano era diferente. Eu era diferente. Com 18 anos, já não era a menina que corria descalça pela varanda ou se escondia entre as roseiras do jardim. Algo dentro de mim havia mudado, embora eu ainda não entendesse exatamente o que. Minha mãe costumava dizer que o verão no litoral tinha um ar mágico, que o sol transformava tudo, que o calor trazia consigo desejos ocultos. Talvez ela estivesse certa. Porque aquele verão não trazia apenas as ondas e as noites estreladas. Aquele verão trazia Vicente. Chegamos a casa numa sexta-feira, ao entardecer. O céu tinha um tom dourado, a brisa marinha soprava suavemente, e o aroma de jasmim pairava no ar. A casa era a mesma de sempre, a fachada antiga, branca, com janelas de madeira azul turquesa, a pérgola coberta de buganvílias que se agarravam às colunas. Tudo parecia igual, até que vi o carro estacionado na entrada. "O Vicente está aqui?" Perguntei, com uma leve surpresa. "Sim", respondeu minha mãe, enquanto tirava as malas do porta-malas. "Ele chegou há alguns dias." Meu estômago se contraiu sem motivo aparente. Fazia anos que eu não o via. Vicente sempre foi o grande enigma da família. O irmão mais novo do meu pai, aquele que nunca ficava tempo suficiente em um mesmo lugar. Sabia que ele havia vivido em vários países, que trabalhava com investimentos e que, por alguma razão, sempre que vinha a Portugal, sua estadia era breve, quase como se temesse criar raízes. Mas agora ele estava ali. E quando entrei na casa, o vi. Estava na varanda, encostado no parapeito de pedra, com uma taça de vinho na mão e um cigarro entre os dedos. Bastou o vento mover sua camisa branca para que algo dentro de mim se remexesse de forma inesperada. A luz dourada do entardecer brincava com sua pele bronzeada, com a sombra da barba de alguns dias, com o perfil afiado da mandíbula. Era alto, mais do que eu lembrava, e se movia com uma elegância tranquila, como se o tempo não tivesse poder sobre ele. Quando virou o rosto e nossos olhares se encontraram, um arrepio percorreu minha pele. "Você cresceu", disse ele, com um sorriso discreto, a voz grave e serena. Eu não soube o que responder. Porque algo no seu olhar não correspondia à imagem que eu tinha dele. Ele não me olhava como a uma menina qualquer. E, pela primeira vez na vida, senti que o ar entre nós mudava de textura. Os dias seguintes passaram com uma normalidade enganosa. Cafés da manhã na varanda, tardes de sol, caminhadas na praia, mas sempre com a presença dele por perto. Eu o observava sem querer. Ou talvez querendo. Às vezes, ele ficava sentado sob a pérgola, lendo um livro com uma expressão absorta. Outras, saía em sua moto e voltava ao entardecer, os cabelos bagunçados pelo vento. E sempre que passava por mim, seu perfume me envolvia, uma mistura de tabaco, madeira e algo mais picante, masculino. Mas o que mais me inquietava era a forma como ele me olhava quando achava que eu não notava. Havia algo naquele olhar. Algo que eu ainda não conseguia decifrar. Uma tarde, depois do almoço, a família decidiu dormir a sesta. Eu fiquei na varanda, sentindo a brisa marinha e folheando um livro que, na verdade, não estava lendo. De repente, senti sua presença. Levantei os olhos e lá estava ele. De pé, no batente da porta, com uma taça de vinho na mão. Me observando. Não disse nada. Nem eu. Mas o silêncio entre nós não era vazio. Era denso. Cheio de algo que não tinha nome. Então, com a calma que lhe era peculiar, ele caminhou até a varanda e se apoiou na grade ao meu lado. Não muito perto,
mas o suficiente para que o calor do seu corpo atravessasse o ar. Você não é como as outras, disse de repente, sem me olhar. Minha respiração falhou. O que você quer dizer com isso? Ele virou o rosto devagar, e seus olhos se cravaram nos meus. Não havia brincadeira, nem deboche, nem indiferença. Apenas uma verdade que queimava. Madalena, sussurrou meu nome. E a maneira como ele o pronunciou fez minha pele se arrepiar. Então, por um instante eterno, sua mão se moveu, como se fosse tocar minha pele. Mas parou no meio do caminho. Não cruzou aquela última linha. Não ainda. Mas naquela pausa, naquele toque invisível de uma distância quase quebrada, eu soube que algo havia mudado para sempre. Os dias em Cascais passavam como uma melodia repetitiva, envoltos pelo calor do sol e pelo sussurro do mar. As tardes eram preguiçosas, impregnadas com o cheiro da madeira úmida da casa e da maresia. À noite, o céu se enchia de estrelas, e a brisa trazia o murmúrio das ondas. Mas o que mais enchia o ar era a presença de Vicente. Ele estava em todas as partes. Às vezes sentado sob a pérgola, um livro nas mãos, um cigarro se consumindo nos lábios. Outras, caminhando descalço na areia, a camisa entreaberta, os cabelos revoltos pelo vento. Sempre elegante, sempre despreocupado, mas sempre consciente de mim. E eu, sem conseguir evitar, também estava consciente dele. A família tinha decidido ir ao porto para almoçar frutos do mar, mas eu preferi ficar em casa. Vicente também ficou. Ele estava na piscina, deitado em uma rede, os olhos fechados e os fones nos ouvidos. Parecia dormir, mas eu sabia que não estava. Usava um calção de banho escuro, e a pele ainda brilhava com gotas d'água de um mergulho recente. Ao lado, uma taça com restos de vermute. Passei por ele com uma toalha na mão, pronta para ir à praia. Não vai se molhar? Perguntei, casualmente. Vicente abriu um olho e me encarou. Não gosto de piscina. Prefiro o mar. Então vem comigo. Eu esperava que ele recusasse. Mas, para minha surpresa, ele se levantou devagar, sem tirar os olhos de mim. Seu torso nu reluzia sob o sol, e sua pele morena parecia ainda mais quente. Está bem, disse, com uma preguiça deliberada. Seguimos em silêncio até a praia. O sol caía sobre a areia quente, e o som das gaivotas enchia o ar. Sempre gostou de estar sozinha, não é? Perguntou, de repente. Por que acha isso? Porque eu sei, respondeu, com um sorriso discreto. Lembro de você quando era pequena. Sempre escapando das pessoas, se escondendo nos cantos da casa. Fiz uma careta. Eu não me escondia. Só, não encontrava ninguém com quem conversar. Vicente assentiu, como se entendesse. Às vezes, estar cercado de gente é a pior forma de se sentir sozinho. A voz dele tinha um tom grave, quase nostálgico. O silêncio se instalou entre nós, enquanto a água tocava nossos tornozelos. O céu era de um azul infinito, e a brisa bagunçava meus cabelos. E você? Perguntei, finalmente. Por que está sempre viajando? Ele me olhou de lado e sorriu. Talvez pela mesma razão pela qual você se esconde. O mar estava morno e transparente. Mergulhamos nas ondas, sem falar muito. A corrente nos empurrava suavemente e, em certo momento, quando me virei, percebi que ele estava perto demais. Perto demais. Minha respiração falhou, mas me obriguei a agir com naturalidade. Parece que a maré está subindo, murmurei. Vicente não respondeu. Apenas me observava, como se estivesse me estudando de uma maneira que nunca havia feito antes.
E então, aconteceu. Uma onda forte nos empurrou para a areia, e, no processo, suas mãos tocaram minha cintura. Não foi um toque acidental. Não foi casual. O calor da pele dele contra a minha. Os dedos que apertaram um pouco mais do que o necessário. Prendi a respiração. Não nos movemos. O mundo inteiro ficou suspenso naquele instante, o sol ardendo sobre nós, o som do mar quebrando na areia, o vento acariciando minha pele. E a intensidade do olhar dele. Ele não disse nada. Mas, lá no fundo, eu sabia que essa tinha sido a primeira fissura na barreira que nos separava. Depois daquele dia, algo mudou. A dinâmica entre nós ficou mais afiada. Os olhares duravam tempo demais. Os toques eram mais intencionais. As conversas tinham um subtexto que antes não existia. Numa noite, depois do jantar, todos estavam na sala assistindo a um filme. Me sentei no sofá, num canto. Então, senti a presença dele. Vicente se sentou ao meu lado. Perto. O calor do corpo dele me envolveu, embora nenhum de nós tivesse se movido. A luz da tela iluminava seu perfil, e na penumbra, senti seu joelho roçar o meu. Um toque leve. Quase imperceptível. Mas suficiente para fazer minha pele arrepiar. Ele não recuou. E eu também não. Meu coração batia rápido. Era um jogo silencioso, uma provocação sem palavras. E naquele momento, soube que nada mais seria igual depois daquela noite. Os dias pareciam infinitos, banhados pelo sol e pelo sal do mar. As noites traziam um ar elétrico que não se dissipava. Eu não o procurava. Mas também não o evitava. E ele? Ele me observava como se estivesse esperando algo. Era sutil. Sempre sutil. Não havia gestos evidentes, nem palavras comprometedoras. Mas o corpo nunca mente. Nos detalhes estava a provocação. Os almoços na varanda, nossos joelhos se tocando debaixo da mesa. As noites de filmes, seus dedos brincando com os meus no sofá, como se fosse acaso. Os encontros na cozinha, seu corpo passando perto demais do meu, me fazendo sentir seu calor, seu perfume. Era um jogo sem regras. Sem palavras. Um desafio implícito. E eu queria vencer. O calor era sufocante, e todos tinham se recolhido para a sesta. Eu estava na piscina, flutuando na água morna, deixando o sol aquecer minha pele. E então, senti o som de passos descalços sobre a madeira do deck. Abri os olhos lentamente e o vi. Vicente. De pé, na beira da piscina, com uma toalha pendurada no ombro. Sem camisa, os cabelos bagunçados, a pele dourada pelo sol. Parecia ter saído de uma pintura de verão. Não se cansa do sol? Perguntou, com um sorriso leve. Não gosto do frio, respondi, movendo devagar os dedos na água. Seus olhos percorreram meu corpo de um jeito tão pausado que um arrepio subiu pela minha pele. Era a primeira vez que me olhava assim. Sem disfarces. Me passa a toalha? Pedi, baixinho. Ele não desviou o olhar. Não respondeu. Apenas se agachou ao lado da piscina e estendeu a toalha para mim. Mas não soltei de imediato. Meus dedos fecharam sobre o tecido ao mesmo tempo que os dele ainda o seguravam. E por um instante, nenhum de nós se moveu. O toque era mínimo, quase imperceptível. Mas a intensidade era esmagadora. Uma provocação. Eu esperei que ele soltasse primeiro. Mas não soltou. Em vez disso, seus dedos deslizaram levemente sobre os meus antes de se afastar. Uma carícia sutil.
deliberada. Meu coração batia forte nos ouvidos. Eu sabia. Aquilo era só o começo. Depois do jantar, todos estavam na varanda. Meus pais falavam sobre algo trivial, enquanto minha avó dormia em sua cadeira favorita. Vicente estava na rede, uma taça de vinho na mão. Me olhando. Ou melhor, esperando que eu o olhasse. Não sabia como, mas parecia que tudo o que ele fazia era planejado para me provocar. Para que eu desse o próximo passo. Então, decidi jogar o mesmo jogo. Levantei-me com naturalidade e fui até a balaustrada, onde o vento soprava mais forte. Meu vestido leve colava na minha pele, e minhas mãos instintivamente tentaram ajeitá-lo. E então, aconteceu o inevitável. Uma rajada mais forte levantou o tecido, deixando exposta a pele demais. O olhar dele queimou. Não o encarei de imediato. Eu sabia que ele estava olhando. Sentia isso. Mas quando finalmente me permiti virar o rosto, sua taça já estava sobre a mesa, e seus olhos estavam cravados nos meus. Está ventando esta noite, disse ele, a voz grave. Sim, murmurei. Seus lábios se curvaram num sorriso lento. Ele tinha feito de propósito. E eu sabia disso. Mas eu fiquei na varanda, deixando a brisa noturna tocar minha pele. E então, ouvi o som de uma porta se abrindo. Vicente saiu para o terraço, uma taça de vinho na mão. Usava uma camisa leve, desabotoada o suficiente para revelar parte da clavícula. A luz da lua desenhava suas feições de um jeito quase irreal. Ele estava ali, me olhando assim. Não consegue dormir, disse. Não era uma pergunta. Neguei com a cabeça. Ele também não. Se aproximou e se apoiou na balaustrada ao meu lado, perto demais. O silêncio entre nós era mais pesado do que nunca. Até que ele rompeu a distância. Foi um gesto pequeno. Uma desculpa. Sua mão roçou a minha. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para incendiar minha pele. Eu podia recuar. Podia me afastar. Mas não fiz isso. E então, aconteceu o inesperado. A mão dele parou de apenas tocar a minha. E simplesmente, segurou. Não com força. Não com urgência. Apenas segurou, como se estivesse testando até onde o limite poderia ir. 1 segundo. 2. 3. Até que ousei levantar o rosto e encontrar seus olhos fixos nos meus. Ele não sorria. Ele não falava. Apenas me olhava. Com a mesma intensidade que eu olhava. E naquele instante, soube. Não havia mais volta. Era irracional. Havia sido apenas um roçar de dedos, um contato breve, quase insignificante. Mas significava mais do que eu estava disposta a admitir. Quando desci para a cozinha naquela manhã, ele já estava lá. Vestia uma camiseta cinza de algodão e calças leves. Os cabelos ainda úmidos do banho. Parecia relaxado. Como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas quando seus olhos encontraram os meus, vi ali o mesmo reconhecimento silencioso. Bom dia, disse, com a voz rouca. Bom dia, respondi, sentindo um calor subir pela minha nuca. Virei-me para a cafeteira, tentando manter a compostura. Mas ele estava perto. Perto demais. Sua presença era palpável, uma força invisível que pesava no ar. Eu podia sentir sem precisar olhar. Quando estendi a mão para pegar uma xícara, seu braço se moveu ao mesmo tempo. Nossos dedos se tocaram. Nenhum de nós se afastou. Nenhum de nós olhou.
Apenas deixamos que aquele contato durasse um segundo a mais do que deveria. E foi ali, naquele instante mínimo, que eu soube. O jogo já não tinha volta. A tarde em Lisboa e um toque proibido. Mais tarde, a família decidiu passar a tarde no centro de Lisboa. As ruas estavam repletas de turistas, banhadas pelo sol dourado. O cheiro do mar e de comida recém-preparada enchia o ar. Fomos a um restaurante discreto, em uma pracinha escondida. A mesa era grande, mas acabei sentada ao lado de Vicente. Tudo parecia normal. Mas nada era normal. Cada vez que estendia o braço para pegar algo, nossos corpos se tocavam. Cada vez que eu sorria, sentia o olhar dele sobre mim. E a cada minuto que passava, a tensão ficava mais afiada. Quando o almoço se prolongou, pedi licença para ir ao banheiro. Ao voltar, o restaurante estava mais cheio, o espaço entre as mesas apertado. Tive que deslizar entre as cadeiras. E então, aconteceu. Ao tentar me sentar, a mão dele pousou na minha cintura. Um gesto mínimo. Uma desculpa perfeitamente aceitável. Mas o polegar dele pressionou minha pele nua sob o vestido. O toque foi sutil. E incandescente. Minha respiração falhou por um segundo. Ele não reagiu. Mas eu sabia que ele tinha feito de propósito. E o pior. Eu também sabia. A noite trouxe mais do que silêncio. Quando voltamos para casa, o sol já havia se posto. Todos estavam cansados e se recolheram cedo. Mas eu fiquei na varanda. O ar noturno era fresco, mas minha pele ainda queimava. A lembrança do toque dele não me deixava. Fechei os olhos por um instante, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. E então, senti a presença dele. Me virei. Vicente estava lá. Encostado no batente da porta, uma taça de vinho na mão, o olhar indecifrável. Sabia que te encontraria aqui, disse, com a voz baixa. Ah, é? Deu um passo à frente. Você sempre vem aqui quando precisa pensar. Meus lábios se entreabriram, surpresa. Ele tinha notado isso sobre mim. Vicente caminhou devagar até a balaustrada e se apoiou ali, perto demais. O silêncio entre nós era denso, elétrico. Até que ele rompeu a distância. Sua mão deslizou suavemente sobre a madeira. Até tocar a minha. Não a afastou. Não a moveu. Apenas deixou ali. Minha respiração ficou entrecortada. E eu também não me mexi. Ficamos assim. Um contato que não era suficiente. Mas que era tudo. E então, sua voz. Madalena, sussurrou meu nome. Um arrepio subiu pela minha pele. Virei lentamente o rosto em sua direção. Nossos olhares se encontraram. Profundos. Quentes. Irreversíveis. Não houve aviso. Não houve tempo para pensar. Apenas aconteceu. Vicente inclinou o rosto. E seus lábios tocaram os meus. Apenas um roçar. Uma prova. Um desafio. O tempo congelou. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não me movi. E ele também não. Ficamos assim, os lábios apenas encostados, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo desejo contido. Até que ele se afastou. Apenas milímetros. O suficiente para que eu sentisse a ausência. O suficiente para me fazer querer mais. Então, ele sorriu. Lento. Quase cruel. Ele tinha parado de propósito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo.
Sabia que estava me testando. E, o pior de tudo, sabia que eu queria perder esse jogo. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me deixar em um estado absoluto de confusão. Fiquei ali, imóvel, os lábios ainda ardendo por um beijo que não aconteceu por completo. Mas na minha mente, já tinha acontecido. E no meu corpo, já era tarde demais para ignorar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu sabia que ele estava me evitando. Não de forma óbvia. Mas o suficiente para que eu notasse. Nada mais de toques sob a mesa. Nada mais de olhares demorados. Nada mais de provocações. Como se o que aconteceu na varanda nunca tivesse ocorrido. Mas havia ocorrido. E eu não conseguia esquecer. A casa estava em silêncio. Lá fora, o vento noturno agitava as persianas. A lua refletia no mar, prateada e intensa. Eu não conseguia dormir. Meu corpo estava inquieto, minha mente rodando sempre no mesmo pensamento. Então, ouvi passos no corredor. Meu coração acelerou. Me sentei na cama, prendendo a respiração. O som de uma porta se abrindo. E então, uma batida suave na minha. Congelei. Não podia ser outra pessoa. Era ele. Me levantei devagar, caminhando descalça até a porta. Meus dedos tocaram a maçaneta, hesitantes. Mas eu abri. E ele estava lá. Vicente. De pé, na penumbra do corredor, os cabelos levemente bagunçados, a camisa desabotoada. Seus olhos eram escuridão pura sob a luz fraca. Ele não disse nada. E não precisava. Porque no instante em que nossos olhos se encontraram, soube o que iria acontecer. Não me afastei quando ele fechou a porta atrás de si. Ele também não hesitou. Deu um passo. Depois outro. Até que seu corpo estivesse perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. Sua respiração se misturou com a minha. Seus olhos desceram lentamente até meus lábios. E então, ele me beijou. Dessa vez, sem pausas. Sem hesitações. Seus lábios encontraram os meus com uma intensidade contida por tempo demais. Um beijo lento, profundo, inevitável. Meu coração batia desesperado. As mãos dele deslizaram por meus braços, descendo até minha cintura, prendendo-me ali. Não havia mais volta. E eu não queria que houvesse. Por um momento, não soube onde estava. Até que senti o calor ao meu lado. Vicente. Deitado ali, me observando, os olhos ainda pesados de sono. Mas em seu olhar não havia arrependimento. Havia algo muito pior. Desejo. Fome. Uma verdade que não poderia ser desfeita. Nenhum de nós falou. Porque palavras não explicavam o que tinha acontecido. Porque o que tínhamos feito já não podia ser apagado. 2 dias depois, Vicente teve que ir embora. Uma viagem. Negócios. Outro país. Nos despedimos na varanda, o vento do mar bagunçando meu cabelo. Não sei o que vai acontecer depois disso. Ele disse, baixinho. Eu também não sabia. Mas sabia de uma coisa. Não me arrependia. E quando nossos olhos se encontraram uma última vez, antes de ele partir. Entendi. Isso não era um fim. Era um começo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.